tarde a todos. Primeiramente, muito obrigada pela presença de todos. Para quem ainda nunca participou de um webinário da PensaBio, meu nome é Fernanda, eu sou especialista de produtos e aplicações da PensaBio. E antes da gente começar nosso webinário, eu gostaria só de tomar uns minutinhos da apresentação para falar um pouquinho da nossa empresa. Deixa eu passar aqui. Para quem não nos conhece ainda, a PensaBio é uma empresa do grupo PensaLab. Dentro desse grupo, a PensaBio, ela foca no oferecimento de soluções aplicadas nas áreas de ciências biológicas, biotecnologia e também diagnóstico. Tá? Nosso foco sempre é em inovação, tecnologias de última geração e também de soluções customizadas que atendam às necessidades de todos os nossos clientes. E nós contamos com uma infraestrutura completa. A PensaBio está sediada na cidade de São Paulo, mais precisamente no bairro de Perdizes. Na PensaBio, a gente conta com um laboratório de aplicação e demonstração e também um laboratório de serviços, bem como uma área para armazenamento de nosso estoque. Além de oferecer soluções, focadas na área de ciências biológicas, a PensaBio também oferece todo um suporte técnico e científico. Também oferecemos serviços, instalação de equipamentos, preventivas, corretivas de equipamentos. Também oferecemos treinamentos, realizamos eventos e palestras como a de hoje, oferecemos soluções customizadas e contamos com um time altamente qualificado e dedicado. Bom, o nosso portfólio ele é bem amplo, nós trabalhamos com multimarcas nas diversas áreas como biologia celular, imunologia, biologia molecular, genética, nanobiotecnologia e bioquímica e, como eu disse também antes, em diagnóstico, tá? Opa, acho que eu passei. E hoje, vocês podem ver que nós contamos com numerosas empresas, numerosas soluções, e hoje o foco do nosso webinário vai ser em pipetagem, e para isso nós contamos com a nossa parceira Gilson, tá? E, para tanto, deixa eu parar de compartilhar aqui a minha telinha. Hoje nós contamos, então, com a participação da Joseli. Eu já gostaria, antes de introduzir a Joseli, agradecer por ela ter topado em realizar essa palestra. A Joseli, ela é farmacêutica bioquímica, ela se formou na Faculdade Oswaldo Cruz, fez mestrado em imunogenética no ICB3, na USP, possui nada mais do que 20 anos de experiência em sistemas para manuseio de líquidos e atualmente atua na consultoria e desenvolvimento de negócios em life science, diagnóstico e biotecnologia e também é diretora técnica da CBDL, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Então, mais uma vez, Joseli, muito obrigada e eu passo a palavra para você. Olá, boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite, é um prazer e eu acho que a gente vai ter um início de tarde assim, bem agradável, tocando informações de um tema que faz parte do dia a dia de todo mundo no laboratório e que às vezes a gente tem que relembrar que não é um procedimento tão simples, tão banal e que requer algum cuidado e algum aprimoramento aí na... deixa eu só compartilhar aqui a minha tela. Vocês já estão vendo a minha tela? Sim, né? Então, que as técnicas de pipetagem, elas são uma parte importante do sucesso dos experimentos, garantem a qualidade
dos procedimentos feitos no laboratório. E aí eu até pergunto para vocês, quantos de vocês teve um treinamento de técnica de pipetagem quando começou a trabalhar no laboratório? Quer seja como estagiário ou como um profissional. Então, a gente acha que todo mundo já nasceu sabendo pipetar. E, na verdade, a gente é um procedimento técnico que alguns cuidados, tanto no tipo de pipeta a ser utilizado, como na forma de pipetagem, pode melhorar muitos resultados. Então, nós vamos bater um papo a respeito desses assuntos. Então, durante essa hora, eu espero que a gente tenha a possibilidade de indicar para vocês como que a gente escolhe a melhor pipeta de acordo com o tipo de experimento, com o líquido a ser pipetado. Vamos falar um pouquinho das diversas técnicas de pipetagem e boas práticas em pipetagem e soluções de problemas e os erros mais comuns. Então, para que a gente tenha um fluxo bom, eu vou pedir para vocês colocarem as questões no chat. No final, se tiver tempo, a gente pode abrir o microfone e aí eu vou respondendo ou à medida que as questões vão aparecendo, ou no final eu respondo todas essas questões, ok? Então, como que a gente escolhe uma pipeta, né? Quer dizer, inclusive uma preocupação, todos os usuários de pipeta, às vezes, são também os compradores da pipeta. Se eu não sei o que é um bom produto, é difícil comprar um produto de boa qualidade, eu posso ter a falsa impressão de que todas as pipetas são iguais do ponto de vista de qualidade. Então, eu vou aqui sempre abordar temas técnicos, mas eu sou uma pessoa da Gilson, então nós vamos ressaltar sempre os aspectos onde a Gilson pode fazer a diferença no procedimento de pipetagem de vocês. Bom, eu vou explicar daqui a pouquinho o que é, então, uma pipeta de deslocamento de ar e uma pipeta de deslocamento positivo, como que eu escolho a melhor pipeta para pipetar de acordo com a faixa de volume que eu vou pipetar, quando que eu devo usar uma pipeta manual, quando que eu devo usar uma pipeta eletrônica, se a pipeta de volume fixo é uma alternativa interessante ou se sempre eu devo usar uma pipeta de volume variável, e as opções também de usar uma pipeta monocanal ou multicanal. Nós podemos pipetar teoricamente com qualquer pipeta, ou de uma forma mais simples, ou de uma forma mais difícil, de uma forma mais precisa, ou de uma forma menos precisa. O meu objetivo aqui hoje é dar ferramentas para vocês terem uma visão crítica do trabalho que vocês estão fazendo para melhorar a qualidade desse trabalho. Eu vou falar um pouquinho da história da pipeta, porque esta mesma pipeta que a gente conhece hoje como uma pipeta eletrônica, ela veio da pipeta que foi inventada por Louis Pasteur. Então, o Louis Pasteur criou a pipeta Pasteur, que nada mais era que um vidro alongado que eu podia aspirar líquido, e a ideia era reduzir a contaminação. Então, eu poderia acessar o meu material a uma certa distância sem correr o risco de contaminar. Foi para isso que a pipeta foi criada. De lá para cá, nós tivemos muita evolução das pipetas. Em 1957, mais ou menos, teve uma patente que depois foi adquirida pela Eppendorf, que era uma pipeta operada por pistão, e ela funcionava sob o princípio do que a gente consegue hoje, uma pipeta de volume fixo. A necessidade da indústria que demandou este desenvolvimento era pipetar com precisão volumes menores do que 1 ml. Então, foi desenvolvida esta pipeta de deslocamento de ar com essa finalidade. Então, 1 ml, 200 microlitros, 500 microlitros, porque esta era a finalidade, pipetar volumes menores do que 1 ml com precisão. Logo, alguns anos depois, o que foi feito foi o desenvolvimento de um sistema de controle da pipeta para que eu pudesse controlar o volume a ser pipetado. Então, o Dr. Warren Gilson, que foi o criador da empresa, da Gilson, em 1974, ele criou a primeira pipeta de volume variável. Então, este mecanismo que a gente conhece hoje de girar um botãozinho, uma roldana, para a gente ajustar o volume a ser pipetado, foi uma criação, uma patente do Dr. Warren Gilson, e a Gilson teve a liderança do mercado por muitos anos, até que outras empresas também viessem desenvolver este mecanismo de controle de pequenos volumes com precisão. Bom,
Falando agora só da Gilson, a pipeta que foi desenvolvida pelo Dr. Gilson é essa que vocês veem aqui, ela era bastante rudimentar, e depois, em 1972, a gente teve o desenvolvimento da pipeta que foi a mais conhecida de todos os tempos, que é a Pipetman clássica, né? Que aqui muitos de vocês no laboratório pode ser até que tenham muitas dessas pipetas, porque elas têm uma característica, elas têm uma longa durabilidade. Então, nós, com uma certa frequência, nós que visitamos laboratórios, com uma certa frequência, a gente vê pipetas desta geração com 30, 35 anos de uso dentro do laboratório, o que dá garantia de uma pipeta robusta e que dura muito tempo, né? Depois, em 2007, demorou um certo tempo, a Gilson veio com uma pipeta, uma nova linha de pipetas chamada Neo, e que ela é muito parecida, vocês vão observar que todas as pipetas da Gilson são muito parecidas, mas ela já trazia alguns componentes de leveza e de maciez no momento de pipetagem. Então, a gente pode chamar a pipeta Neo, que hoje a gente praticamente já não comercializa, como uma segunda geração da Pipetman clássica que persiste até hoje. Nós ainda temos no portfólio da Gilson a pipeta clássica. Depois, nós viemos com a pipeta modelo G, que ela já trazia algumas evoluções, principalmente com relação às forças necessárias para pipetar. Ela é uma pipeta muito suave e ela trouxe uma melhoria também de algumas pessoas diziam que prendia a luva ao pipetar e essa pipeta resolveu o problema. Como ela é muito parecida com a pipeta clássica, tem um anelzinho aqui na parte central do êmbolo para diferenciar assim à primeira vista. E agora nós temos a pipeta que a gente mais comercializa, é a pipeta L, que continua sendo muito parecida, e ela tem esta melhoria, que é o gancho que segura a pipeta, que a gente segura a pipeta aqui na mão para dar mais conforto para o trabalho, é esse gancho alongado e também uma trava para pipetar. Nós vamos ver um pouquinho mais em detalhe quando que é mais vantagem usar uma pipeta ou outra pipeta. Bom, a Gilson tem um guia de seleção de pipetas. Então, nós falamos basicamente que a gente tem dois grupos de pipeta: as pipetas de deslocamento de ar e as pipetas de deslocamento positivo, que é esta última pipeta que tem aqui na nossa apresentação e que depois nós vamos ver ela em detalhe, porque todas as pipetas são muito parecidas. Então, sob o ponto de vista da característica de funcionamento, nós temos a grande maioria das pipetas são pipetas de deslocamento de ar, quer dizer, o pistão aspira e dispensa ar, e com isso ele aspira e dispensa líquido. E a pipeta de deslocamento positivo, que nós vamos ver em detalhe. Então, o que eu tenho que ter em mente para escolher uma pipeta? Além dessas características do princípio de funcionamento, eu tenho que ter um pouco em mente o quanto que eu vou trabalhar. Então, nós temos pipetas que são mais indicadas para quem tem alta carga de trabalho, para quem faz muitas pipetagens por dia, para que o trabalho seja mais suave, para que a gente possa evitar lesões de esforço repetitivo e que a gente possa ter também uma melhor reprodutibilidade quando o trabalho é muito extenso. Para isso, a gente indica especificamente as pipetas eletrônicas. Nós vamos ver uma a uma detalhadamente. E esta questão da carga de trabalho também está diretamente ligada com o conforto ao pipetar. Então, aqui nós temos na nossa linha decrescente a mais confortável é a pipeta eletrônica, que ela é bastante leve. Depois nós temos as pipetas L, que é a geração mais nova da Gilson. Depois nós temos a G e temos a clássica, que elas são decrescente em conforto. A precisão das pipetas Gilson é sempre a mesma e a Gilson calibra suas pipetas num nível de exigência ainda mais elevado do que a ISO 8655, que rege os princípios de calibração da pipeta. Bom, então como que eu vou escolher a pipeta correta?
Eu tenho um risco aqui na minha tela que eu não sei se eu sei tirar. Vocês veem esse risco? Sou só eu? É alguma coisa do background. Não sei. Se atrapalhar, a gente vê. Bom, nós falamos da pipeta de deslocamento de ar e a pipeta de deslocamento positivo. Então, a pipeta de deslocamento de ar, o pistão, ele está aqui no corpo da pipeta. Então, quando eu vejo a ponteira, eu vejo que formou um bolsão de ar aqui, e é este bolsão de ar que vai puxar o líquido para cima e deslocar o líquido para baixo. Esse tipo de pipeta é o indicado para soluções aquosas em geral. Tampões, ácidos, bases, todas essas soluções que são predominantemente aquosas, nós recomendamos que a gente use uma pipeta de deslocamento de ar, que são as pipetas mais comuns. Então, o que eu quero dizer com isso é soluções não viscosas. E aí eu tenho uma pipeta que eu chamo de deslocamento positivo, que é a pipeta onde o pistão ele está no corpo da ponteira. Então, quando eu tenho esta pipeta, deixa eu catar minha caixinha de ponteira certa aqui, que eu vou fazer um truque para que vocês possam ver isso melhor. Então, eu tenho a pipeta, como vocês estão vendo aqui, e aí eu tenho aqui um pistão, eu preciso fazer uma coisa que não é certa, o pistão ele está no corpo da ponteira. Então, a hora que eu coloco aqui a ponteira, eu vou colocar, tá vendo? A pipeta ela é curtinha e o pistão ele se encontra no corpo da pipeta. Quando que é indicado usar este tipo de pipeta? Para líquidos voláteis, tudo que pinga. Quem que já pipetou? Acetona, clorofórmio, todas essas soluções que pingam, com esse tipo de pipeta, não pinga. Então, qual é o problema quando pinga? Primeiro que eu posso ter um problema de precisão, e a outra é que se eu tenho soluções que são muito agressivas, como ácidos e tal, eu posso ter um problema de um risco envolvido nisso. Então, para líquidos voláteis, líquidos de alta pressão de vapor, nós recomendamos as pipetas de deslocamento positivo. Para líquidos contaminados, então, qualquer solução bacteriana, qualquer coisa, porque não há possibilidade desta contaminação entrar no corpo da pipeta. Isso é válido também para quem trabalha com material radioativo. Então, usando uma pipeta em que o pistão é externo, eu não contamino a minha pipeta, seja lá com uma bactéria, ou seja lá com material radioativo. E a outra coisa que a gente indica esta pipeta é para soluções viscosas. Então, por exemplo, sangue. Sangue, além de ter a possibilidade de estar contaminado, ele é uma solução extremamente viscosa e a precisão da pipetagem com uma pipeta de deslocamento positivo é melhor do que uma pipeta de deslocamento de ar. Então, nós falamos de líquidos voláteis, viscosos, contaminados e com alta pressão de vapor. Então, aqui a gente vê como são as pipetas, essa aqui, que é a pipeta de deslocamento de ar, eu tenho aqui o botão ejetor, o seletor para ajustar o volume, e o pistão está no corpo da pipeta. Essa outra aqui, ela é muito parecida, eu tenho também um seletor, o volume, e o pistão está no corpo da pipeta. A forma de pipetar das duas é exatamente a mesma. Então, nós vamos explorar isso um pouquinho mais, mas eu tenho aqui um botão de acionamento de aspiração e dispensação, que tem 2 pontos, e quando eu quiser fazer o descarte da pipeta, eu tenho um botão ejetor de ponteira. Nas duas pipetas, eu pipeto exatamente da mesma forma. Por que eu sempre saliento isso? A gente vai ver principalmente nas pipetas eletrônicas, porque às vezes a gente está acostumado com uma pipeta e a gente pega uma outra e a gente não sabe nem por onde começar. Tão diferente ela é de uma pipeta que a gente usa comumente. Mas no caso da Gilson, as pipetas são todas visualmente muito semelhantes e a forma de pipetar é exatamente igual, né? Então, nós vamos falar um pouquinho dessa pipeta que eu chamo de G, e quando que eu recomendo. Então, ela é uma pipeta que ela é parcialmente autoclavável. Só a parte inferior dela eu posso autoclavar. Eu não posso autoclavar a parte superior, porque aqui eu tenho componentes que não resistem à temperatura. O pistão de todas as pipetas Gilson, ele é em aço inoxidável. E a Gilson hoje oferece uma
possibilidade de eu ter o ejetor de ponteiras de plástico ou de metal. Qual que é melhor? Eu não sei. Tem gente que gosta muito de plástico, porque a pipeta fica toda branquinha, bonitinha, eu posso remover fácil, e tem gente que gosta do metálico. A única coisa que eu posso dizer é que, dependendo do tipo de solução que você trabalhar, se forem soluções mais agressivas, ao longo dos anos, o ejetor metálico ele oxida um pouquinho e ele pode ser substituído, né? Então, todas as pipetas Gilson, elas cobrem uma faixa de 0,5 microlitros até 1.200 microlitros e as de maior volume que vão de 5 até 10 ml. Todos os modelos Gilson eu encontro na forma monocanal e multicanal e volume fixo. Eu só não tenho todos os volumes nessas 3 apresentações. Quando a gente compra um pack de pipetas, que ele cobre uma certa faixa de volumes, então eu junto nesse pack, se a minha pipeta é metálica, vem o ejetor plástico, vem os suportes de parede, os holders e este comfort handle. Por que a Gilson criou isso? Porque as pipetas mais novas têm este gancho que dá bastante conforto para a gente trabalhar, mais alongado. E esta linha G não tinha isso. Então, isso é um acessório que eu coloco aqui no corpo da pipeta e ela fica igualzinha a L, que é a próxima pipeta que a gente vai ver, deixando muito confortável de trabalhar. E na caixinha das pipetas, eu sei que ninguém olha o que está dentro das caixinhas, a gente vem com um guia de pipetagem e uma inspeção de 2 minutos, que seria uma coisa para que todo mundo fizesse diariamente, para acompanhar o estágio desta pipeta, para ver se ela requer uma manutenção ou não. Agora nós vamos falar um pouquinho da pipeta L, que ela tem 3 características importantes. Ela é completamente autoclavável, então eu posso pegar a pipeta inteirinha e colocar na autoclave, e ela tem uma trava de volume, então eu ajusto o meu volume aqui, neste seletor, e eu travo para que não ocorra variação de volume durante o processo de pipetagem. E a outra coisa que para mim é muito importante, eu sou canhota, é a possibilidade de ajustar a posição do ejetor de ponteiras. Então, eu tenho aqui 3 posições de trabalho. Quando eu vou descartar a ponteira, eu posso colocar mais próxima do meu polegar, na posição intermediária, ou... Opa, peraí que saí da câmera. Ou mais longe. Então, eu facilmente ajusto o ejetor de ponteiras. Então, isso é particularmente importante para as pessoas que, como eu, são canhotas, ou nós sabemos que orientais têm a mão mais miudinha, muitas vezes, homens têm a mão maior, então o conforto da pipetagem também está neste fator de posicionar adequadamente o ejetor das ponteiras. Via de regra, a maior força que a gente faz é quando a gente tem que colocar a ponteira fora, é do ejetor de ponteiras. Então, isso também é uma coisa para a gente prestar atenção quando a gente faz pipetagens repetitivas, que a gente faça de forma confortável, porque a gente acaba cansando no meio do dia, a gente não consegue pipetar da mesma forma quando a gente tem uma carga de trabalho muito grande. Então, as 3 características mais importantes deste modelo é completamente autoclavável, a trava de volume, que tem gente que ama e tem gente que odeia. Então, a Gilson tem as 2 possibilidades para as pessoas escolherem o que acha mais confortável, e a possibilidade de ajeitar, como está mostrado aqui embaixo, o ejetor de ponteiras. Recentemente, a linha de multicanais desta pipeta, elas vêm com um anel de vedação para alguns volumes. Essa aqui que eu tenho não tem, mas ela tem um anelzinho de vedação aqui. Por quê? O ajuste de ponteiras para pipetas multicanal é sempre mais crítico do que o ajuste de ponteiras quando eu tenho que fazer uma pipetagem com uma pipeta monocanal. Então, pensando no melhor ajuste e na melhor produtibilidade, a Gilson introduziu recentemente estes anéisinhos de borracha para melhorar
a vedação. E aqui, da mesma forma, a gente tem packs, que é o starter, que cobre uma boa faixa de volume para quem está começando. Eu tenho um pack de microvolumes, então eu tenho a P2, a P10 e a P100, e um pack que vai, então, cobrir toda a faixa, desde 2 microlitros, né, 0,5 microlitros, que é um limite inferior, ou melhor, 0,1, até 1 ml. Mas nós falamos que a gente ia falar um pouquinho mais de técnicas de pipetagem e benefícios de pipetar. Eu trouxe aqui para vocês a pipeta eletrônica, que ela está longe de ser um luxo, uma sofisticação. Ela resolve alguns problemas. Então, ela é visualmente e na forma de trabalhar, ela é igualzinha a uma Pipette, ela é extremamente leve. E por que eu digo que ela é igualzinha e leve? A gente vê que algumas empresas têm uma pipeta eletrônica em que todo o motor está nesta parte superior, e isso dá uma certa carga de trabalho pesada na hora que eu vou pipetar, uma coisa que eu não tenho com a Pipette M. Todo mundo me pergunta, por que M? M de manual? Não, M de motorized. Por isso que ela tem um motorzinho aqui dentro que pode controlar a velocidade de aspiração e a velocidade de dispensação. Isso é importante? Muito importante. Por quê? Líquidos que são mais difíceis de pipetar, por exemplo, líquidos viscosos, vamos falar de glicerol, de coisas que são de twin, coisas que são difíceis de pipetar, a gente indicou a pipeta de deslocamento positivo para pipetar esse tipo de líquido. Mas se eu não tiver uma pipeta de deslocamento de líquidos, eu posso pipetar suavemente com uma pipeta de deslocamento de ar. E aqui eu tenho o controle sempre da velocidade de aspiração ou de dispensação. Outra coisa, soluções que fazem bolha. Quando a gente tem soluções com adstringente, SDS, alguma coisa assim, eu pipetando lentamente, eu minimizo a formação de bolha. Só que quando eu pipeto o dia inteiro, é muito difícil que o lentamente seja o mesmo lentamente em todas as pipetagens. Quando eu ajusto a velocidade de aspiração ou de dispensação, porque elas têm controle independente numa pipeta eletrônica, eu tenho melhor controle deste processo também. Eu tenho um botão ejetor de ponteiras, que essa aqui é uma multicanal, mas elas são iguaizinhas, a multicanal e a monocanal. A outra coisa que é bastante importante, então aqui, quem nunca pipetou uma coisa que eu tenho que homogeneizar? Então, a gente faz isso intuitivamente, eu aspiro e dispenso e aperto o meu botãozinho lá de dispensação 2, 3 vezes e pronto. Ao longo de anos, tem gente que desenvolve uma hipertrofia dessa musculatura, uma lesão que pode até ter dor. Aqui eu tenho um modo de programação chamado Mix, que eu aciono facilmente, eu troco a programação aqui entre isso, e aí eu, com um toque, eu dispenso e já faço a homogeneização. Isso tudo para que a gente economize a nossa musculatura. Um outro recurso que já vem pré-programado, a gente só tem que ajustar os volumes, é o caso da pipetagem repetitiva. Então, pensa numa placa de ELISA, que eu tenho que dispensar por fileira ou por coluna, né? Nós temos multicanal de 8 canais e multicanal de 12 canais. Eu posso aspirar um certo volume e dispensar infrações. Então, isto também é facilmente controlado com esse tipo de pipeta. Na pipeta multicanal manual, eu aspiro e dispenso. Aqui eu tenho a possibilidade, por exemplo, de aspirar 1 ml e dispensar de 100 em 100 microlitros numa única ação. E a outra coisa que nós vamos falar um pouquinho depois é a pipetagem reversa, onde eu vou até o segundo ponto e eu paro no primeiro ponto, que ela tem alguns benefícios. Então, esta parte programável é muito facilmente programável, eu só aciono esse botão aqui, eu troco entre os diversos programas. Se alguém, por acaso, quiser conhecer um pouquinho disso, a gente tem pipetas para demonstração, como é fácil trabalhar com uma pipeta eletrônica que é agradável, mas ela traz benefícios para a operação
para a reprodutibilidade de teste e para o próprio usuário. Agora nós vamos falar, então, do Microman E, que é a pipetinha que eu já falei para vocês, que o pistão está aqui na parte externa da pipeta. Então, este é o pistão, a gente chama isso de capillary piston, e aqui é a pipeta, e ela é indicada, então, para líquidos que não são aquosos, são líquidos densos, ou líquidos de alta pressão de vapor. Então, além do método de deslocamento positivo, eu tenho o pistão na parte externa da pipeta, que é uma proteção adicional contra a contaminação. Então, estes capilares piston, eles podem vir em bulk, não em sacos, eles podem vir assim nessas caixinhas, que são as caixinhas de ponteira, estéril ou não estéril, dependendo da aplicação de vocês. Então, essa é a solução que a gente oferece para uma pipetagem livre de contaminação. E essa pipetinha também, depois que eu ajusto o volume, eu tenho uma trava de volume aqui para que não ocorra variação do volume durante a pipetagem. Quando eu tenho, nós falamos de pipetagem repetitiva, né? Que eu tenho, então, eu aspiro um volume e eu dispenso isso de uma forma fracionada. Mas com as pipetas eletrônicas, tem um limite de número de vezes que eu posso fazer. A outra solução para pipetagens realmente repetitivas, por exemplo, é o Disterman. Então, eu tenho estas seringas que são acopladas nessa pipeta e eu posso fazer 100 vezes a dispensação do mesmo volume de líquido. Então, para placa de ELISA, para coisas que são muito reprodutíveis, encher frasquinhos, tem muitas indústrias que usam este tipo de equipamento para usar para alguma etapa, inclusive, do processo de encher os frasquinhos ou de líquidos. Então, estes Distritips, as caixas vêm com 50 unidades e eles são por faixas de volume. Então, eu posso pipetar desde 1 a 12,5 microlitros, até 100 vezes, desde 10 a 125 microlitros, até 100 vezes, e desde 0,1 até 1,5 ml, até 100 vezes. Qual que é a vantagem desta pipeta da Gilson comparada com outras? A seleção do volume, ela é contínua. Então, nós temos aí outras pipetas da concorrência que, por exemplo, eu só consigo pipetar de 5 em 5 microlitros, de 10 em 10 microlitros, de acordo com a faixa de volume dessas seringuinhas. Mas no caso da Gilson, eu tenho a possibilidade de pipetar isso num volume contínuo e a seleção do volume é exatamente igual a qualquer uma das pipetas Gilson. Se eu for para uma faixa de volumes ainda maior, eu tenho duas outras possibilidades, que são esses dispensadores de garrafa, onde eu faço pipetagens repetitivas de volumes maiores, e um diferencial da Gilson para esse produto é esta válvula em 3 posições. Então, eu posso trabalhar com ela de uma forma aberta, fechada, ou esse modo de purgar, aonde eu devolvo o excesso de líquido que sobrou aqui para o interior do frasco. Isso é particularmente importante quando eu trabalho com ácidos, né? Então, aqui, esse sistema vem com vários adaptadores para as diversas bocas de garrafas que eu tenho disponível. Ele é autoclavável, ele tem esse sistema antigotejamento, e uma tabela de compatibilidade química, porque, às vezes, estes dispensadores trabalham com líquidos muito agressivos, ácidos ou bases, e a durabilidade do sistema ela é reduzida quando comparada com soluções mais suaves. E ele é calibrável. Então, eu tenho esse botãozinho aqui, que quando eu trabalho com ácidos que são densos, eu preciso recalibrar, esse procedimento de calibração pelo usuário é muito simples de ser feito. Eu preciso conhecer a densidade do líquido de uma balança e eu consigo fazer a calibração deste tipo de sistema, né?
faltou uma coisa que eu acho que ela virá depois. Porque faltou aquele dispensador que eu acoplo as pipetas sorológicas. Ele deve estar perdido aí na frente. Vamos achar. Bom, vamos falar um pouquinho de definições, porque essas definições vão ser importantes para outros assuntos que a gente vai tratar depois. Então, a gente fala muito de precisão e exatidão. Então, as pipetas, elas são calibradas sempre por métodos volumétricos, onde eu uso água e balança em certas condições atmosféricas, por exemplo. A umidade tem que ser controlada, até 70%, a temperatura entre 20 e 25 graus. Esta água tem que estar estabilizada com a temperatura ambiente por pelo menos 3 horas, sem formação de bolhas, tem um processo de deaerar a água, tudo como descrito na ISO 8655, né? E aí eu vou calibrar uma pipeta e ela vem da fábrica calibrada. Uma pipeta nova, ela é precisa e exata. E aí a gente vai falar um pouquinho do que são esses dois termos que, às vezes, no inglês, eles são tratados da mesma forma. Então, precisão é a proximidade ou concordância entre o valor da quantidade medido e o valor verdadeiro da quantidade medida. Então, este exemplo mostra que eu pipetei aqui algumas vezes 100 microlitros e eu tive pequenas variações em torno desta medida. Então, eu pipetei, vou usar exemplos extremos, ok? 101 microlitros, 99 microlitros, 102 microlitros, 100,57 microlitros ou 99,82 microlitros. Então, eu tenho pequenas variações em torno da medida nominal que eu estou fazendo. Isto é um conceito qualitativo. Do outro lado, eu tenho o que a gente chama de exatidão, que é a proximidade ou concordância deste valor medido pelas replicatas, pelo número de vezes que eu repito esta operação. Então, aqui, a minha pipeta de 100 microlitros, ela está dando uma variabilidade menor entre as pipetagens do que eu vi aqui quando eu mostrei o exemplo da precisão. No entanto, todas elas estão fora, um pouquinho fora daquele valor nominal. Então, todas as pipetagens que eu fiz aqui, elas deram entre 101 e 102 microlitros. Eu tenho um menor desvio padrão, mas eu tenho um valor um pouco fora do valor nominal que eu estou usando para verificar esta pipeta, né? Então, o que a gente quer? A gente quer uma pipeta que seja exata e precisa, que todos os valores tenham o menor desvio possível em torno deste valor nominal e que eu não tenha um deslocamento, mesmo que eu tenha um desvio padrão menor, que ele seja o mais próximo possível deste valor nominal. Então, aqui nós vamos falar agora de uma informação que vem em todas as pipetas, quando a gente compra, elas são calibradas, e aí não vem escrito se a pipeta é X% exata ou X% precisa. Ela vem como informação de erro sistemático e erro aleatório. Então, aqui, traduzindo aquele conceito de precisão e exatidão que a gente viu aqui atrás, então, quando eu tenho um erro sistemático, então eu tenho sempre o mesmo erro, ele vai afetar a exatidão desta pipetagem. Quando eu tenho um erro aleatório, que eu tenho medidas que variam bastante em torno do meu valor nominal, eu tenho um erro aleatório e isso afeta a precisão. Então, isso vale para todas as pipetas. O que eu vou trazer para vocês aqui agora é um exemplo onde, usando pipetas de princípio de funcionamento diferente, eu interfiro nesses erros. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma pipeta de deslocamento de ar e que eu pipetei um líquido muito viscoso, como o glicerol, e uma pipeta de deslocamento positivo. Então, quando eu estou trabalhando aqui com glicerol 40%, mais ou menos, eu não vejo uma diferença de exatidão ou precisão
usando uma pipeta de deslocamento de ar ou uma pipeta de deslocamento positivo. Mas, à medida que eu vou aumentando a concentração do glicerol, que essa minha solução vai ficando mais viscosa, e a partir de um certo ponto, eu vejo que a pipeta de deslocamento de ar, ela piora muito a precisão e a exatidão. E eu melhoro muito a precisão e a exatidão, o meu erro envolvido no processo de pipetagem, quando eu uso uma pipeta de deslocamento positivo. Então, aqueles conceitos que a gente viu ali atrás, quer dizer, quando eu falo que se eu estou pipetando água, tampão, eu não espero ter erros muito grandes envolvidos. Mas, quando eu pipeto soluções viscosas, eu já tenho um erro que é intrínseco da característica da solução que eu estou pipetando. Então, por melhor que seja a minha técnica de pipetagem, uma pipeta de deslocamento positivo, ela vai oferecer melhor reprodutibilidade para esta pipetagem. E aqui a gente tem a mesma situação, aqui no gráfico de cima eu avaliei o erro sistemático e aqui eu estou avaliando o erro aleatório, e a gente vê que a gente tem uma precisão muito melhor quando a gente usa uma pipeta de deslocamento positivo, quando a gente compara com uma pipeta de deslocamento de ar para líquidos extremamente densos. Tá certo? Então, por isso que a gente trabalhou um pouquinho esses conceitos, para que fique claro quando existem situações que, por melhor que seja a nossa técnica, o erro é intrínseco. Vamos aqui mudar de slide. Bom, quais os outros fatores que influenciam a performance da pipetagem? Então, conhecer a importância de uma técnica adequada vai melhorar os seus resultados, e principalmente quando você estiver pipetando líquidos difíceis. Então, quando eu estou pipetando soluções aquosas, desde que eu tenha uma boa técnica de pipetagem e experiência, eu minimizo os erros. Mas quando eu pipeto outro tipo de solução, solução volátil, solução densa, esses erros tendem a se acumular. Então, aqui a gente tem um pequeno resuminho do que a gente indica para pipetar esse tipo de solução. Solução aquosa e material biológico, vamos falar de solução aquosa primeiro. Águas, tampões, sacarose, sempre a pipeta de deslocamento de ar. Se eu estou trabalhando com material biológico, o material biológico, ele está sempre em solução aquosa. Mas a atenção que eu tenho que fazer aqui é de usar ponteira com filtro, para minimizar a contaminação da pipeta. Quem aqui já teve problema, por exemplo, de um PCR e eu tive toda a placa contaminada? Então, isso muito provavelmente foi uma contaminação da pipeta ou do tubo que eu carreguei. Então, trocar a pipeta sistematicamente e o uso de ponteira com filtro é o indicado quando eu trabalho com esses materiais biológicos como DNA, RNA e proteínas. Agora, quando a gente fala de líquidos viscosos, glicerol e outros surfactantes, voláteis, etanol, hexano, formaldeído, acetona, clorofórmio. Nesses casos, a gente sempre indica uma pipeta de deslocamento positivo, porque a gente melhora muito a precisão da pipetagem. No caso de líquidos contaminantes, radioativo, sangue, material infeccioso, também a gente indica a pipeta de deslocamento positivo, porque o risco de contaminação é menor. O pistão vai ser jogado fora junto com a ponteira. No momento que eu acabo a pipetagem, eu não tenho o risco de contaminar o corpo da pipeta e, consequentemente, o usuário. E também quando eu uso soluções corrosivas, como ácidos, bases ou alguns sais, a gente também pode usar, para soluções concentradas, a pipeta de deslocamento positivo. E aí vocês vão me perguntar, eu não tenho dinheiro para comprar essa pipeta, né? Ela não é cara, mas óbvio que eu também vou ensinar vocês algumas técnicas de pipetagem que podem melhorar esses resultados quando eu tenho apenas disponível no meu laboratório pipetas de deslocamento de ar. Bom, vamos falar um pouquinho de escolher a pipeta. Quando eu pipeto com monocanal, multicanal, a gente já falou bastante de deslocamento positivo. Bom, a monocanal é a pipeta que a gente tem mais comumente no laboratório. E a gente
escolhe uma monocanal um pouco em função da quantidade de pipetagens que a gente vai fazer. Então, se eu vou pipetar pouco, coisas que eu tenho que mudar sempre o volume, se eu só estou trabalhando com tubinhos, seguramente a pipeta monocanal é a mais indicada, né? Agora, eu canso de ver gente pipetando com monocanal placas, né? Então, quando a gente tem placa, a gente fortemente recomenda que seja utilizada uma pipeta multicanal para encher essa placa, é a forma mais rápida de preencher, ou um repipetador. O repipetador eu tenho que ter aí o usuário treinado para que ele não pule nenhum pocinho e tal. Então, nós temos, de acordo com o volume de trabalho, é multicanal. A gente tem visto muita gente preencher placa de 384 com pipeta monocanal, né? Aí a gente tem também outras soluções. Nós já falamos bastante da pipeta de deslocamento positivo e das pipetas eletrônicas, que podem ser mono ou multicanal, por conta daquelas características que nós já falamos de controle de velocidade. Então, para trabalhos muito repetitivos, ou aonde eu tenho que controlar a velocidade de aspiração ou dispensação, a gente fortemente recomenda o uso das pipetas eletrônicas. Eu vou fazer aqui uma pergunta. Quando a gente está numa aula presencial, eu dou uma paradinha para que as pessoas me deem a resposta, se alguém quiser escrever algo no chat, mas isso é uma coisa que sempre me pergunta. Que pipeta que eu tenho que escolher para um determinado volume, né? Então, as pipetas, elas são mais precisas na faixa intermediária. Então, vamos falar que a gente vai pipetar 100 microlitros. Então, eu posso escolher uma pipeta de 100, uma pipeta de 200 e uma pipeta de 1000. Então, eu tenho essas 3 opções para pipetar o mesmo volume. Qual que eu tenho que escolher? Eu tenho que escolher ou a de 100 ou a de 200, porque sempre da faixa intermediária de volume do valor nominal dessa pipeta para a superior é onde eu tenho a melhor precisão. Se eu for pipetar 100 microlitros com uma pipeta de 1000, o erro envolvido vai ser maior. Se eu fizer sempre o mesmo erro, não tem problema. Mas quando a precisão para aquele experimento é importante, então sempre procurem usar uma pipeta com o valor que vocês querem pipetar mais próximo do valor do limite máximo desta pipeta. Isso é o que vai te dar a melhor precisão. Agora vamos falar um pouquinho de técnicas de pipetagem. Nós somos acostumados a pipetar, e eu acho que aqui todo mundo sabe que a pipeta tem 2 estágios, né? O 1 e o 2. Então, o que eu faço? Posiciono na vertical, pressiono até o primeiro ponto, mergulho a ponteira no líquido, transfiro para o destino, aspiro, né? Transfiro para o destino e na hora de dispensar eu vou até o segundo ponto e isso é aquela cuspidinha que dá no final da pipetagem. E isso é a forma ideal e indicada para pipetar soluções aquosas. E aí eu pergunto para vocês, é correto eu ir até o segundo ponto, aspirar o líquido e, na hora de pipetar, parar no primeiro ponto? A gente aqui está fazendo de uma forma um pouquinho menos interativa, mas quando eu faço isso no auditório, eu ouço assim, não, e aí eu digo, sim. Então, isso é o que nós chamamos de pipetagem reversa. Então, a pipetagem reversa é aquela pipetagem que eu vou até o segundo ponto, eu aspiro o líquido, eu paro no primeiro ponto na hora de dispensar. E o que eu vou ver na ponta da ponteira é um pouquinho de líquido que sobrou, né? E isto é o que corrige um erro devido a um líquido viscoso, por exemplo. Então, eu vou pipetar sangue. Eu não tenho uma pipeta de deslocamento positivo. Eu devo usar, então, um método reverso para pipetar sangue. Então, nós, claro, falamos bastante para vocês das pipetas de deslocamento positivo, mas quando eu não tenho a técnica adequada, ela minimiza os erros. Então, para todas aquelas situações vamos falar nesse momento de líquidos viscosos, eu melhoro muito a precisão da pipetagem quando eu
aspiro o volume, vou até o segundo ponto, aspiro o volume e paro no primeiro ponto e sobra um resíduo que tem que voltar lá para o meu tubinho de origem. Então, isto é uma forma correta de pipetar. A outra coisa que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado é o quanto que a gente vai imergir, a imersão que a gente vai fazer da ponteira no líquido. Por várias razões. Um é por causa da tensão e da pressão que este líquido vai exercer na ponteira, que eu posso ter uma imprecisão na pipetagem por conta disso. A outra, principalmente porque eu estou trabalhando com líquidos viscosos, é porque eu vou ter muito líquido na parede externa da pipeta. Então, aqui tem uma pequena referência de quanto que a gente tem que fazer a imersão em milímetro para esses diversos volumes que eu vou pipetar, e aqui eu tenho uma imprecisão de 0,1 a 3% quando a minha imersão é pequena, e atenção, desde que não entre bolha, porque se entrar bolha de ar, a imprecisão vai ser muito maior. Eu tenho uma imprecisão de 0,6 a 0,8% se eu mergulhar muito a ponteira, e quando eu desloco o ar com um pistão e eu vou encher a minha ponteira de líquido, isto tudo é um cálculo de área. Então, se eu tenho um triângulo com a minha superfície desse triângulo reta, a área vai ser uma. Se eu inclinar a pipeta, esta superfície também vai ser inclinada, a área vai ter outra. Então, eu tenho uma imprecisão também quando eu não pipeto com a pipeta a 90 graus. Na hora de dispensar, eu posso inclinar a pipeta e escorrer o líquido pela borda do tubo. Mas na hora de aspirar, a posição na vertical é a mais indicada para que a gente não tenha erros, problemas de precisão. A outra coisa que a gente tem que fazer é atenção à temperatura do líquido. Então, as pipetas, elas são calibradas de acordo com a ISO 8655, entre 20 e 25 graus. Então, o ideal é que o líquido a ser pipetado também esteja nesta temperatura. Ai, mas eu trabalho com enzima, ela é muito frágil, meu produto vai degradar, eu tenho que manter no gelo. Ok. Se eu fizer sempre o mesmo procedimento, eu não tenho alteração na pipetagem. O que vai interferir no resultado do meu experimento é se hoje eu pipeto a 20 graus, amanhã eu estava com pressa e eu não descongelei completamente, eu pipetei mais rapidamente. Então, a atenção da temperatura, eu não estou dizendo que você tem que pegar uma solução que é frágil, que degrada fácil, que tem que deixar 20 graus, mas que para aquele procedimento que a temperatura de pipetagem seja sempre a mesma para eu ter uma variação menor entre experimentos, né? Um outro recurso que melhora muito os procedimentos de pipetagem em duas situações, ou quando eu estou trabalhando com líquidos voláteis, ou quando eu estou trabalhando com pequenos volumes, é pré-umedecer a ponteira. Que muitas vezes a gente faz isso intuitivamente, que é simplesmente aspirar e dispensar rapidamente o líquido dentro da pipeta. Então, para volumes pequenos, isso é super bom porque eu acabo minimizando a evaporação. E para substâncias que são voláteis, eu acabo saturando aquela bolsa de ar da pipeta com o vapor da minha solução, então vai pingar menos. Isso também é uma recomendação que a gente faz. E usar a pipeta a 90 graus, como nós já falamos, e outra coisa, nunca limpar a ponta da ponteira. O que acontece quando eu limpo a ponta da ponteira? Então, eu vou pegar aqui o meu papel filtro e eu vou limpar aqui a ponta da ponteira e, por capilaridade, eu vou tirar um pouquinho de líquido do interior da pipeta. Isto vai interferir na pipetagem. E a outra coisa que me dá um horror é quando eu chego no laboratório e o pessoal tem algumas ponteirinhas já com a ponta cortada para pipetar líquidos que são muito densos, para facilitar a pipetagem. Então, aí, se nós estamos falando que o deslocamento de ar é uma relação diária, a precisão já foi embora. Então, existem técnicas que eu já mostrei para vocês para pipetar líquidos densos que eu consigo manter a precisão da pipetagem.
A outra coisa que a gente nem sempre olha, a gente fala assim, ah, a ponteira é toda igual. Não é. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de ponteiras. Então, a ponteira, ela tem que ser feita de um plástico de boa qualidade e ela tem que ser de um plástico liso, tanto na parte externa quanto na parte interna, para que eu garanta que eu não tenha resíduos dentro da pipeta, tanto na hora que eu aspiro e vai contaminar minha solução, quanto pipetas que são um pouco rugosas na parte interna, ela acaba retendo líquido. Então, o plástico que é feita a pipeta, que é o polipropileno, ele é hidrofóbico, então ele repele líquido. Então, a gente acha que pipeta é tudo igual, mas não é. A gente tem que fazer bastante atenção à qualidade da matéria-prima e dos moldes que são feitos a pipeta, tá vendo? Aqui a gente tem algumas ponteiras com rebarbas que acabam interferindo no experimento, né? Então, como que eu vou escolher a ponteira? Eu tenho que escolher. Quando a pipeta vem de fábrica, com aqueles parâmetros de calibração, e que eu disse para vocês que a Gilson tem parâmetros ainda mais restritos do que o recomendado pela ISO 8655, isto é obtido quando eu uso o conjunto pipeta ponteira da mesma marca. Então, a pipeta de referência da Gilson é o que a gente chama de Diamond, que ela tem um ajuste perfeito. Todas as ponteiras da Gilson são de plástico hidrofóbico, polipropileno virgem, livres de metais pesados. Como eu sei que uma pipeta é livre de metal pesado? Lógico que no certificado vem escrito isso, mas as ponteiras que têm cor, elas têm metal pesado. Quer dizer, os corantes são feitos com sais de metais pesados. Então, a ponteira de melhor qualidade, ela é transparente. Ponteira amarela, ponteira azul, por melhor qualidade que seja, nunca será a melhor ponteira. Isso interfere no meu experimento? Alguns, né? Ela é um plástico de baixa retenção, ela é oferecida standard ou estéreo. E também livre de DNA, DNAs, RNAs e pirogênios para as aplicações de biologia molecular. E com filtro ou sem filtro, que a gente já comentou um pouquinho quando que a gente tem que usar esses dois tipos de pipeta. As ponteiras da Gilson, elas vêm nesse tipo de embalagem que a gente chama de T-Pack, que é esse que eu tenho aqui, e ela tem essas abinhas aqui, e a gente... a Gilson fez isso para dar muita estabilidade na hora de pipetar. Quem aqui nunca teve problema que na hora de, mais ou menos descuidada, né? A hora que eu vou colocar a pipeta, a ponteira na pipeta, que eu dou aquela martelada na caixinha, a caixinha vira da bancada porque não tem uma boa estabilidade. Então, o Gilson T-Pack, ele é bastante estável. E aí eu tenho várias formas de receber essa pipeta. Então, se eu tiver pipeta estéreo, eu tenho este refil, que pode ser aberto dentro do fluxo laminar e eu troco facilmente para uma caixa de reload. E aí eu mantenho a esterilidade e é uma embalagem que ocupa menos espaço quando eu comparo com as caixinhas empilhadas. A embalagem mais econômica é esta que é esse chama Tower Pack, porque ele é uma torre empilhada com tampa. A mais econômica é este Reload, que é a que deixa menos lixo no laboratório, porque eu uso menos plástico e esse aqui é um papelão, o descarte de material é menor. E quando eu tenho que trabalhar com ponteira com filtro estéreo, eu tenho esses sistemas de blister para fazer a reposição do T-Pack. Para algumas aplicações, e eu digo, por exemplo, no caso de quem trabalha com reprodução assistida, que eu não posso correr o risco de contaminação, então a Gilson também tem ponteiras embaladas uma a uma. Lógico que quem vai trabalhar numa rotina de laboratório com uma placa de ELISA não vai abrir ponteira por ponteira, mas principalmente essas aplicações que estão diretamente ligadas com o uso de material humano, que não basta ser estéreo, eu preciso garantir, e eu nunca uso uma caixa de ponteira de uma vez, então a gente tem as embalagens que são, as ponteiras que são embaladas individualmente. E o book, né, que é o saco, que a gente pode ou trabalhar diretamente aí, ou
Uma coisa que eu não gosto, mas que todo mundo faz, é comprar essa porque é a mais econômica e aí encher as caixinhas, né? A Gilson, no ano passado, lançou uma linha nova de ponteiras chamada Amplipur, e ela é especialmente indicada para as aplicações de biologia molecular, porque ela é livre de DNase e de RNA. Então, é uma linha de ponteiras com filtro que vem nessas caixinhas e é uma ponteira universal indicada para quem trabalha com biologia molecular. Não sei se todos vocês tiveram problema, mas durante o período mais intenso do Covid, teve uma escassez no mercado de ponteiras com filtro, e esta é uma linha de ponteiras que a Gilson tem de fornecimento contínuo. Então, as caixas que vêm com 10 racks de 96 ponteiras, nessas 5 faixas de volume que vocês têm aqui. E, nesse momento, a Pensabil tem uma oferta dessas ponteiras num preço bastante especial. Então, vamos dar uma revisada aqui nos fatores que influenciam a pipetagem. A escolha da pipeta adequada, de acordo com o material, se eu vou trabalhar com uma pipeta de volume fixo ou variável. Qual que é a vantagem da pipeta de volume fixo? É que eu não preciso gastar aquele tempo de ajuste da pipeta. Ela é um pouquinho mais precisa do que a pipeta variável, mas aí precisa avaliar a conveniência de você ter aquela pipeta de volume fixo, que existe uma variedade grande de volumes, ou trabalhar com pipeta variável. O pessoal do diagnóstico usa muito pipeta de volume fixo, porque para algumas aplicações eles usam sempre o mesmo volume, 50 microlitros, 100 microlitros ou 200 microlitros. Né? E também as questões ligadas com limpeza e manutenção, e que isso, para a gente, tem que ser o foco de um outro webinar, que a gente não consegue cobrir todo esse assunto num webinar só. Então, nós falamos também da qualidade da ponteira, que ela tem que se ajustar muito bem à pipeta, do tamanho, e, quando indicado, usar ponteira com filtro. As condições ambientais, então, a temperatura ambiente, às vezes tem laboratórios que são muito quentes, então essa atenção com a temperatura, a umidade e a pressão atmosférica, para que a gente trabalhe nas mesmas condições que a pipeta foi calibrada, e, sem dúvida alguma, a experiência do técnico e a habilidade de quem está pipetando. Existem outros fatores que influenciam, então, que são fatores humanos. Tem dia que eu estou com pressa, tem dia que eu estou mal-humorada, tem dia que eu vou pipetar depois do almoço com aquele sono. Então, a hora do dia, esses são outros fatores que também influenciam a pipetagem. Para alguns deles, a pipeta eletrônica pode corrigir isso, porque eu vou pipetar, independente da hora do dia, ou do meu humor, ou de qualquer outra variável, eu vou pipetar sempre da mesma forma. Então, algumas dicas. Relaxar periodicamente, trocar entre atividade, não pipetar por longos períodos. Uma outra coisa que tem pipetas que transferem o calor da mão para o corpo da pipeta. Isto vai alterar a precisão, porque eu vou começar a ter a pipeta mais próxima de 37 graus. Então, relaxar também para que a pipeta esfrie, né? Não trabalhar de forma apressada, deixar a pipeta paradinha de tempos em tempos e fazer interrupções rápidas, né? E mudar a posição de trabalho, alongar a mão. Eu tive por muitos anos, eu já não pipeto mais, não. Mas eu tive por muitos anos uma hipertrofia aqui, porque eu pipetava muito. Então, isso de fato acontece se você usa uma pipeta mais dura, né? Uma coisa que sempre me perguntam é a posição que eu devo guardar a pipeta. Sempre na vertical. Por quê? Para facilitar, se eventualmente entrou algum líquido na pipeta, para que ele não escorra para o interior da pipeta, e mesmo vapores, para que eles, no momento do repouso da pipeta, para que eles possam escoar e prevenir as corrosões, né? E manter a área de pipetagem limpa com tudo aquilo que eu preciso, né? Então, outra coisa que eu vejo nos laboratórios, eu estou pipetando aqui, mas o lixinho ele está lá longe, né? Então, eu pipeto e faço um esforço para descartar a ponteira. Eu pipeto e faço um esforço para descartar a ponteira. Então, são pequenas atenções, quer dizer, eu ter tudo no meu ambiente, tudo de uso mais frequente, muito próximo do meu
ambiente. Aqui eu trouxe para vocês o simpático Jimmy, que ele é um acessório da Eppendorf, que a gente indica, ele pode ser facilmente acoplado aqui a algumas pipetas, e ele serve como um abridor de tubo Eppendorf e também com tubo de rosca. Então, quando eu tenho que, por exemplo, fazer muitas coisas e tal, ele é um acessório que traz um pouquinho de conforto também na hora da gente pipetar. Eu vou trazer aqui uma novidade e nós vamos passar aqui um videozinho do YouTube. Como a gente está com o tempo já... Que horas são? Temos mais uns 10 minutinhos. Eu vou falar um pouquinho dos recursos desse sistema para pipetar. Então, aqui eu tenho 2 pessoas trabalhando. Oi? Ah, não está aparecendo? Então, espera um pouquinho. Deixa... Espera aí que agora eu vou... Me atrapalhei aqui. Agora está aparecendo? Não. Agora vai aparecer e eu volto no comecinho do... Me perdi completamente aqui. Talvez você tenha compartilhado seu PowerPoint na tela. Não, já me achei. Então, espera lá. Aqui eu vou compartilhar daqui. Share. E agora eu vou voltar. Agora sim? Ok. Então, aqui eu tenho 2 pessoas pipetando um procedimento comum dentro do laboratório, e aí vocês vão ver uma cena que quem nunca teve esse tipo de problema, né? Então, eu tenho aqui uma pessoa pipetando elegantemente aqui com o auxílio de um tablet, e eu tenho aqui esse indivíduo se esforçando para pipetar, e aí o colega dele gentilmente fala, bom dia, e aí ele já se perdeu todo na pipetagem. Então, esse sistema da Gilson, ele é um sistema que conecta uma pipeta eletrônica a um tablet e eu consigo ter um guia de pipetagem e consigo ter um controle de todo o meu processo. Então, eu consigo programar o meu protocolo neste tablet e aí, à medida que eu vou trabalhando, ele vai me indicando aonde é que eu tenho que pipetar ou não. E o outro vídeo que eu vou mostrar para vocês, eu vou ficar nessa telinha mesmo. Espera lá. Que eu acho que é esse mesmo, ele vai mostrar um pouquinho como que a gente programa. Então, ele é um tablet que tem um programinha chamado Pipette Pilot, e ele se comunica com uma pipeta eletrônica por Bluetooth, e é isso que faz com que eu controle a pipetagem. Então, aí, no momento de programar o meu método, eu digo exatamente o que eu quero pipetar. Então, eu posso nomear a minha amostra, dizer o volume que eu vou pipetar, o nome do reagente, o nome do método. E para a gente que trabalha em estudos multicêntricos, eu posso, inclusive, carregar protocolos pré-programados e seguir exatamente o mesmo protocolo que é feito num outro centro. Então, aqui eu tenho a pipeta eletrônica, ela está sendo usada no modo Pipette, ela vai fazer uma interface, então eu posso ter várias pipetas eletrônicas de vários volumes, eu indico qual delas que eu estou trabalhando, e aí, à medida que eu vou pipetando, eu não me perco na pipetagem, e mais do que não me perder, eu, ao final, tenho um relatório deste procedimento. Então, tem muita gente que trabalha na indústria e que precisa documentar o processo. Esta é uma forma de documentar uma pipetagem manual, que antes não era possível pipetar. Além disso, eu tenho como escanear com o leitor do tablet o código de barras da placa, o código de barras do reagente. Então, eu tenho todo o meu processo digitalizado de pipetagem. Eu vou dar um exemplo para vocês em que a gente fez um procedimento de extração de DNA usando um kit comercial e esse sistema, 4 técnicos. Um deu uma concentração de DNA menor do que os outros. E depois a gente identificou, aqui ele está escaneando, né? E depois a gente identificou que numa das etapas de pipetagem, aquele técnico tinha levado mais tempo do que os outros. Então, posso imaginar, por exemplo, que a coluna secou e eu recuperei
menos DNA. Então, isso é uma novidade da Gilson, que oferece recursos de melhor controle do meu processo. Ele se comunica com o caderno eletrônico SciNote, então eu posso ter aí armazenado os meus protocolos. Acho que a gente já está quase acabando. Espera aí que eu tenho que fechar aqui o meu YouTube, porque senão ele vai continuar falando. E vamos aqui, vou terminar compartilhando esta apresentação aqui. Nós já falamos do Trackman. Se alguém quiser mais informação sobre isso, a gente pode fornecer para vocês depois. E agora, alguns acessórios que eu acho que eu vou falar muito rapidamente disso, que era dos carrosséis e tal. Então, revisando o que a gente viu hoje, a gente viu que a gente tem inúmeras aplicações, seja na área de bioquímica, biologia molecular, parte clínica, cultivo celular, e aí eu tenho as soluções de deslocamento de ar para estas pipetagens de líquidos aquosos, e eu trouxe também as soluções para vocês para pipetar soluções que são mais difíceis de serem pipetadas. Hoje nós conversamos basicamente sobre pipetagem manual. Aqui um pouquinho de informação a respeito de toda a linha da Gilson, que são instrumentos de bancada, vórtex, pequenas centrífugas, agitadores. E aqui nós temos as automações. Então, para a próxima semana, nós temos programado um webinar, vocês vão receber o convitinho por e-mail, das soluções automáticas de pipetagem para Gilson de pequenos volumes. Então, aqui nós estamos falando de pipetagem até 1,2 ml, e nós vamos explorar 2 sistemas, um automatizado de pipetagem, um robô, e um que eu chamo de um robô manual, porque é um pipetador em larga escala, porque ele pipeta placas de 96 e ele não tem nem conexão com energia elétrica. Pode ser ir para dentro do fluxo laminar. Então, isso nós vamos explorar no webinar da próxima semana e vocês vão receber aí este convitinho. Tá bom, gente? Agora eu vou parar de compartilhar minha tela e aí nós vamos olhar as perguntinhas do chat, se alguém quiser falar alguma coisa. Maravilha, Joseli, muito bom. Nós temos algumas perguntas. Eu gostaria de solicitar a todos que, se puderem, respondam à pesquisa de satisfação. É bem breve, algumas poucas perguntas, tá? Eu agradeço a participação de todos. Joseli, temos algumas perguntinhas. Algumas eu vou repetir aqui, mas eu sei que você já respondeu. Se você quiser só dar uma reforçada. O Dio Pablo perguntou sobre a questão dele frequentemente precisar pipetar soluções viscosas, e no caso ele corta a ponteira, eu imagino, por ele estar perguntando. E a gente já comentou, né, sobre isso. Se você quiser dar uma reforçadinha rapidinho, a gente tem mais perguntas. Tá, então é isso. Cortar ponteira nunca, porque nós estamos falando de que o líquido ocupa uma área e eu já perdi completamente a precisão. Então, a gente apresentou aqui algumas maneiras, que é a pipeta de deslocamento positivo ou a pipetagem reversa. Isso também ajuda muito para pipetar líquidos viscosos. Bom, a próxima pergunta é da Laisla. Uma das perguntas dela já foi endereçada, que é a questão de qual é a maneira correta de guardar as pipetas, né, ao final do uso. A Joseli mencionou que a melhor forma seria na posição vertical, e em seguida ela pergunta se é uma questão também que eu tenho muita dúvida. Eu já escutei as duas coisas, e vai ser muito legal escutar de você. Se a gente precisa sempre retornar ao volume máximo, ou se a gente pode simplesmente guardar no último volume que foi utilizado.
Bom, eu que sou bem antiga, a coisa das pipetas, isso de fato era uma coisa que a gente falava muito antes, porque as molas das pipetas sofriam um pouco com isso. As pipetas hoje, as pipetas da Gilson hoje, não têm esse tipo de problema. Eu posso guardar em qualquer volume. O que eu vejo que algumas pessoas fazem, e isso sim não é recomendado, é usar a pipeta acima ou abaixo do volume indicado. Aí sim eu posso forçar a mola. Então, a pipeta de 100, eu quero pipetar 101, e o limite dela é 10, eu quero pipetar 8 ou 9. Então, isso eu posso forçar um pouco o mecanismo interno da pipeta. Mas hoje as pipetas já têm uma. Não altera mais a vida da pipeta, né? Excelente, Joseli. O Rubens fez duas perguntinhas que são bem recorrentes. Seria quanto tempo de uso da pipeta deve ser realizada a calibração? Lembrando que para mais detalhezinhos a gente pretende fazer um webinário mais específico, focado nessa questão. E qual é a melhor forma de higienizar a pipeta? Essa questão da calibração é sempre muito perguntada. Eu não sei, cada pessoa tem que definir a frequência de calibração. Então, a gente tem pipetas que nunca descalibraram. Por exemplo, quanto menos usuário eu tiver no laboratório, menos essa. Sabe carro? Quando o carro dirige muita gente e o carro acaba. Então, estas questões que são ligadas ao uso da pipeta. Então, tanto laboratório que tem muita gente que usa uma pipeta, ela pode sofrer mais. Uso intensivo da pipeta, ela pode descalibrar. A gente, nessa aulinha que a gente vai programar, a gente tem umas dicas que a gente dá, como que a gente checa se a pipeta perdeu a calibração ao longo dos anos. Então, se eu estou trabalhando num ambiente que eu tenho GLP, boas práticas de laboratório, o que eu estabeleci no meu POP é a frequência que eu tenho que calibrar. E isso é uma verdade para cada laboratório, não é uma verdade para cada pipeta, né? Então, a gente pode até dar umas dicas, tem gente que é muito restrito, tem gente que fala, para mim 6 meses está bom, para mim 1 ano está bom, mas isso depende muito das boas práticas que você faz no seu laboratório. Tem gente que nunca calibra a pipeta, né? Por exemplo, os laboratórios de pesquisa, que muitas vezes não trabalham sob normas de GLP, eles não calibram a pipeta, né? Mas a gente tem alguns procedimentos que a gente pode ensinar para checar se elas estão bem ou não. E a forma de higienizar a pipeta? Bom, a forma de higienizar a pipeta tem muitas coisas. Precisa saber qual é a sua contaminação. Se essa contaminação é DNA, é de uma forma. Se ela é radioativa, é de outra forma. Então, dependendo da forma que você usa a pipeta, tem um procedimento correto. Então, por exemplo, tem gente que passa álcool, né? Mas álcool 70 fixa a bactéria eu vejo que muita gente se preocupa de comprar uma pipeta autoclavável, mas na prática nunca autoclava. Então, também a gente não pode autoclavar uma pipeta suja, a gente tem que limpar a pipeta antes de autoclavar. Mas a gente pode gastar bastante tempo com isso, mas hoje não conseguimos alcançar isso por causa do avançado da hora. Perfeito, Joseli. A Mayra perguntou qual é o máximo que se pode pipetar de uma forma seguida. Isso é bem difícil, porque técnicos bem treinados podem pipetar um período inteiro, né? Agora, se eu pipetar um período inteiro com a mesma pipeta, eu vou transferir calor para essa pipeta e eu posso estar interferindo na precisão desta pipeta. Gente que trabalha com micros volumes, geralmente você cansa mais de pipetar do que gente que trabalha com volumes maiores. Então, isso não existe uma regra. O que a gente sim recomenda é intervalos periódicos para alongar um pouco a mão, alongar um pouco o braço. Então, por exemplo, tem estudos de que uma pessoa que pipeta, se eu pipetar 3 horas por dia, vezes 20 dias de trabalho, eu pipeto 600 horas no mês. Ao longo dos anos, né? Que impacto que tem isso? Então, isso vai muito de indivíduo para indivíduo e também da pipeta que eu tenho. Se eu tenho uma pipeta mais macia, se eu tenho uma pipeta mais dura, mas não tenho uma regra. Isso é tudo muito particular. Bom, você vai falar do próximo? Temos mais.
Luzia, depois a gente passa, sim, o link dos vídeos. Ela ficou interessada nos vídeos do Trackman. Então, a Gilson tem uma página no YouTube, então esses vídeos que eu mostrei são todos da página Gilson, então você pode procurar Gilson Trackman, que eles estão todos no YouTube. Alguns vídeos também estão na página gilson.com, mas mais fácil achar pelo YouTube. Maravilha. E a gente está gravando o webinário e vai disponibilizar depois, tá? Quem perguntou foi a Karina. Ok, e a Rosângela mencionou aqui que está esperando por um webinar sobre limpeza de pipetas, então aguarde. Vamos ter, sim, vamos falar mais sobre essa parte de manutenção, e os cuidados que a gente precisa ter, tá bom? Então, foram essas as perguntinhas. Joseline, novamente eu gostaria de agradecer. A Gilson lançou recentemente, nas mídias sociais também, uma série de vídeos muito divertidos, que tem uma pesquisadora muito sóbria e um pesquisador muito bagunceiro. Então, são dicas de pipetagem, dicas de escolher as ponteiras, são vídeos muito divertidos que estão no YouTube e também nas mídias sociais. Mas eu deixo esses vídeos todos com o pessoal da PensaBio, eles podem encaminhar para vocês. Maravilha. Joseli, muito obrigada novamente. Foi muito bom ter você. Esse webinário sempre faz sucesso. Eu acho que a gente sempre precisa fazer essa reciclagem, né? Não importa quanto tempo de bancada aí a gente tem. E eu agradeço a todos que estão até agora conosco. Muito obrigada pela participação e aguardem. Vai ter o próximo webinário que a Joseli mencionou sobre automação, e a gente vai preparar um webinário que vai ficar provavelmente para o ano que vem, né? Porque a gente já está no finalzinho do ano, e Copa, e Natal, Ano Novo, então a gente está organizando e vendo isso, mas podem esperar aí para os primeiros meses do próximo ano, tá bom? Muito obrigada novamente. Gente, obrigada pelo convite, eu estou à disposição, até a próxima. Até, gente. Tchau, tchau.